o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, não é esse não, eu errei. Marcos 5:1, Marcos 5:1, versículo 1, isso. Atravessaram o lago e foram para a região dos... Assim que Jesus... Aleluia, é muito rápida, é muito mais rápido que eu reconheço que vocês são rápidos, mas calma. Atravessaram o lago e foram para a região dos Gerazenos, que em outras versões está Gadarenos. Assim que Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Segura aí. Tinha acabado de acontecer uma tempestade. Jesus acalma a tempestade. Eles atravessam para o outro lado. Quando Jesus desce do barco, vem o endemoniado. Tinha acabado de acontecer uma tempestade. Os discípulos já estavam assustados, estavam recuperando o fôlego. Quando eles descem do barco, sabe aquela sensação que você pensa, essa região aqui tem um mistério, Cássio. Sabe aquele momento que você pensa, cheguei. Eu não sei se você já andou de barco, terra firme. Eu não sei se você já viajou longas horas no carro, que você desce e você fala, que alívio. Eu quero que você se imagine dentro desse barco, que passou por uma tempestade, teve um problema, você embrulhou o seu estômago, porque tempestade faz o barco balançar, tempestade te dá medo, tempestade te gera uma ansiedade, te gera uma preocupação. Você passou a noite numa tempestade. Quando você põe o pé em terra firme, você fala, eu vou respirar. Aí vem um endemoniado. A Bíblia diz que esse endemoniado sai do cemitério e vai ao encontro de Jesus. A Bíblia diz que esse endemoniado atormentava tanto a cidade que as pessoas cortavam volta da cidade. Como que era a vida financeira daquelas pessoas? Era através dos mercadores que viajavam, era através dos negociadores que passavam pela cidade. E quando eles paravam na cidade, a cidade prosperava, vendia, negociava. Mas as pessoas evitavam ir até aquele lugar, porque existia alguém que trazia medo. As pessoas evitavam ir até aquele lugar, porque tinha alguém que atormentava. Deixa eu te falar, esse cara era tão, mas tão cheio de demônios, que a Bíblia diz que ele tinha uma legião. Quando você pesquisa legião, você entende que era exército de 6.000 homens. Para colocar a quantidade de demônio como legião, você imagina quantos demônios são. A Bíblia diz que ele tinha tantos demônios que tentavam acorrentar aquele homem. A força era tanta que ele arrebentava as correntes. Esse era o poder daquela legião. Uma legião que atormentava, atrapalhava aquela cidade financeiramente, assustava aqueles moradores, não tinha controle, não tinha como prender. Ele dormia no cemitério, tentavam amarrar aquele homem, nada acontecia. Ninguém mais ia para aquela cidade. Mas aonde ninguém vai, aonde não tem expectativa, aonde não existe mais esperança, existe um cara que chega. O nome desse cara é Jesus. Eu não sei se você estava aqui no início de 2024, mas era um lugar que não tinha mais esperança. Ninguém acreditava mais. Era um lugar onde as pessoas falavam, vai acabar. Mas eles esqueceram que em lugares assim Jesus aparece. E quando Jesus aparece, as pessoas notam, o mal precisa se movimentar. E eu preciso que você entenda algo impressionante. Quando os discípulos chegam e pensam, ufa, estamos em terra firme, não tem mais o medo da tempestade, vem um endemoniado e aparece na frente deles. O endemoniado que fazia todo mundo fugir. Eu imagino os discípulos falando, caminhar com Jesus é um pouco complicado. A gente vê milagre, a gente vê transformação, a gente vê multiplicação, a gente vê cura. Nós vemos que ele tem poder para acalmar a tempestade. Mas quando Jesus chega, aparece um endemoniado. Sabe o que eu tenho para te dizer nessa noite, meu irmão?
Todas as vezes que você estiver passando por um momento difícil, que você fala, o Satanás não me deixa em paz, eu estou como profeta do Senhor para te falar, o diabo só se levanta para mostrar quem é Jesus da sua vida. Não, eu vou ter que repetir para quem crê nisso. Satanás só se levanta para mostrar quem é o Jesus da sua vida. Eu explico, vem comigo em nome de Jesus para a gente acabar rápido. Senão eu vou tentar te mostrar, eu vou tentar fazer entrar na sua cabeça e eu vou enrolar. Então já deixa fluir, entenda o que eu tenho para te falar, que vai mudar a história da sua vida. Os discípulos estavam com Jesus no barco, existia uma tempestade, eles queriam saber, eles estavam em dúvida do poder de Jesus, porque eles pensavam, quem é esse que até o mar e o vento obedece? Esse foi o questionamento dos discípulos, quem é esse que até o mar e o vento obedece? Aí Jesus desce do barco, vem um endemoniado e fala, o que queres comigo, Jesus, filho do Deus vivo? Os discípulos que caminhavam com Jesus perguntam, quem é esse? Satanás fala, ele é o filho do Deus vivo. Às vezes você está em dúvida na sua casa, passando por problemas, por dificuldade. Às vezes no seu trabalho você está perguntando, cadê Jesus? Quem é Jesus? Cadê a transformação na minha vida? Mas Satanás aparece na sua frente, só para falar, ele é Jesus, o Filho do Deus vivo. Porque todas as vezes que um caos aparece, que um gigante se levanta, Jesus vem e mostra quem é o Deus da sua vida. Jesus vem e mostra quem é o Deus da tua história. Satanás pode até tentar te tocar, Satanás pode até tentar te desestabilizar, mas todas as vezes que ele aparece, ele vem contando quem é o Deus da sua vida. Todas as vezes que ele tenta jogar uma seta, Jesus vem e resolve, e as pessoas em sua volta falam, como que essa pessoa ainda está de pé? Como que essa pessoa ainda consegue continuar trabalhando? Sabe por quê? Porque a depressão não te parou, a ansiedade não te parou, a perseguição não te parou, aquele sócio que te traiu não te parou, você continua prosperando. A pessoa que te traiu no seu relacionamento saiu da tua vida, mas você continua intacto. Porque Satanás pode até se levantar, mas Jesus se levanta para falar, eu sou Jesus dessa pessoa, eu sou o Deus da história dessa pessoa. Só para as pessoas em sua volta olhar, conhece a tua história, sabe o que você tem passado, sabe a sua dificuldade, mas você continua posicionado. Sabe o que as pessoas estão falando lá fora deste lugar aqui? Me pararam no elevador um dia. Que dia que é o culto da casa? Fui fazer o culto. Não, mas eu vou lá, tá todo mundo falando que tá bombando. Aí eu pensei, nunca deixou de bombar. Sabe por quê? Porque conheceram a história. Porque notícia ruim muitas vezes vai mais rápido. Conheceram a tragédia, conheceram a dor, mas agora vão ter que reconhecer o posicionamento de cada um que está aqui dentro. Não, se for para Jesus, aplauda mais forte. Porque as pessoas podem saber o seu pior lado, a sua pior versão, a maior dificuldade da sua vida, mas também vão ter que ver você se levantando mais uma vez. Também vão ter que ver você posicionado, mesmo na crise, mesmo no problema, mesmo na tempestade, você continua intacto no mesmo lugar, porque tem um Jesus que te sustenta, tem um Jesus que te orienta, tem um Jesus que te direciona, e tem um Jesus que traga provisão, que traz provisão para a sua vida. Eu não sei se você está sentindo a presença de Deus nesse lugar, meu irmão. Eu estou querendo parar, mas Ele não deixa. O que queres comigo, Jesus, filho do Deus vivo? Mas não foi Ele que veio até Jesus? Não foi Ele que veio até Jesus? Por que ele veio até Jesus e pergunta o que Jesus quer com ele? Porque onde Jesus está, o mal tem que sair. Ele estava lá no cemitério, Jesus aparece na margem, ele vem correndo e fala, o que você quer comigo?
Sabe qual que é o grande problema, meu irmão, da sua vida muitas vezes? É que você não lê a maior ferramenta que Deus entregou, que é o manual para você sobreviver aqui nessa terra, a Bíblia. Porque a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E sabe o que muitas vezes te impede de avançar? Você não entender aquilo que você carrega. Jesus apareceu, o mal da região veio até ele. Você não vai nem precisar procurar quem é que está te traindo, quem é que está te roubando, quem é que está falando mal de você. Só de você entender o que você carrega, vai chegar a informação até você. Fulano falou isso, ciclano falou aquilo, tem gente te roubando, tem gente armando contra você. Você não vai precisar nem investigar. Porque o que você carrega faz com que a verdade apareça. Porque você carrega a verdade. Para de querer lutar as guerras que você não foi chamado para lutar. Para de procurar problema, sendo que você carrega aquilo que resolve o problema. Quando Jesus vai expulsar a legião de demônios que está naquele homem, ele pergunta: qual é o seu nome? Já viu? Pastor da Universal falando, entrevistando. Cadê o Emerson? Pega o microfone. Já viu essa entrevista? Mas não era daquele jeito não. Jesus pergunta: qual é o seu nome? Aí o endemoniado, porque o endemoniado ele acha que intimida. Já viu endemoniado no seu serviço? Endemoniado no trânsito? Ele acha que ele é grandão, que ele intimida, que ele é maior que você, porque não conhece o tamanho do teu Deus. Já viu aquela frase clichê, meu irmão? Mas tá tocando no meu coração para eu te falar. Para de falar o tamanho do teu problema. Fala pro teu problema o tamanho do seu Deus. Eu vou ter que repetir, meu irmão. É uma frase que minha avó me falava, que meu pai me falava, e agora eu estou falando para vocês. Para de falar para todo mundo o tamanho do teu problema. Começa a gritar pro teu problema o tamanho do Deus que resolve tudo. Qual é o seu nome? Eu sou uma legião. Eu imagino Jesus com senso de humor, e ele podia ter perguntado: eu não perguntei quantos vocês são. Porque muitas vezes nós estamos querendo saber qual é o problema para entregar a solução. Mas a gente pergunta qual é o problema, a pessoa entrega mais 1 milhão de problemas e justificativa para não resolver. É ou não é? Tem problema? Então fala qual é, vamos resolver. Mas não, é que na realidade... Qual é o problema? Vamos resolver, porque problema é feito para ser resolvido, sim ou não? E você é um resolvedor de problema, meu irmão. Bate no peito e fala assim: eu sou um resolvedor de problema. Não, mais alto: eu sou um resolvedor de problema. Porque quando você entender que o que você carrega, não vai ter problema que vai te parar. Olha, já recebeu ali, ó. Quando você entender o que você carrega, nenhum problema te para. Porque você bate no peito e fala: eu nasci para resolver problema. Porque você deixa de avançar quando um problema aparece na sua frente. Só que o problema aparece na sua frente porque Deus te capacitou a resolver ele. Não é porque Deus não gosta de você ou porque o diabo te odeia que aparece problema. É porque Deus te capacitou a resolver eles. Se ele está aparecendo é porque você vai resolver. Assuma as responsabilidades dos problemas que aparecem na sua frente. Não procura problema, mas se aparecer você resolve. Qual é seu nome? Nós somos uma legião. Jesus não pergunta qual é o tamanho da quantidade, do quanto, do qual está te atrapalhando, está te atormentando, meu irmão. Ele não quer saber quanto você tem para pagar de conta. Ele quer ser a solução do seu problema. Por isso que sempre você tem uma solução: semente no altar, colheita certa. Não adianta, meu irmão. Todo desafio que eu tenho eu entro. Eu pego emprestado. Porque um dia um pastor virou para mim e falou assim: você pode estar sem dinheiro na conta. Se um pneu do seu carro furar, você liga e pega emprestado, sim ou não? Então por que quando é um desafio para entregar na mão de quem resolve o problema, você não tem? Já passei no crédito, já peguei emprestado, já paguei até fiado que eu prometi.
mas eu cumpri. Aí Jesus vai expulsar aqueles demônios e eu finalizo, tá? Finalizo, 13 minutos. Eu finalizo aqui. Perguntou o nome, falou quantos eram. Na hora que ele foi expulsar, eles: peraí. Calma, Jesus. Eu imagino Jesus falando: não vim aqui para um diálogo. Porque tem coisa que você não tem nem que dialogar. Corta da sua vida. Corta na raiz. Jesus não tinha ido ali para trocar ideia com legião de demônio. Ele tinha ido para cumprir propósito. Ele tinha ido ali para resolver um problema da cidade, daquele povo que clamava por socorro. Porque todas as vezes que tem um povo que clama por socorro, Jesus aparece. Tinha um povo que clamava por socorro, Jesus aparece para resolver o problema. Satanás quer começar a dialogar com ele. Aí ele fala assim, ó: Jesus não manda a gente para o inferno, manda a gente para aqueles porcos. Aí você quer ficar assustado? Fala sim. Fala sim. Jesus realiza um pedido de uma legião de demônio. Imagina para você que é filho. Deixa eu te falar. A gente precisa aprender a orar. A gente precisa aprender quem nós somos. O meu povo perece por falta de conhecimento. Primeiro, você não sabe quem você é, não sabe o que você carrega, e não sabe falar com Deus o que você precisa. Você clama por socorro, mas qual socorro? Você fala que precisa de ajuda, mas qual ajuda? Seja detalhista com Deus, porque até para demônio ele realiza desejo. Imagina para você que é filho, meu irmão. Começa a pedir em detalhes para Deus, porque você está no ano 5.785. O ano que o divino vai prover tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você necessita. Vamos ter milagres criativos. Deus vai te entregar nos detalhes. É nos detalhes. Qual a cor do carro que você quer? Qual o tamanho de roda? É banco de couro? Qual a cor? É caramelo? É preto? É branco? Deixa eu te dizer, entenda quem você é. Você é filho e você tem um pai. E o que mais tem no coração de um pai é o desejo de agradar um filho, meu irmão. Começa a entender quem você é em Deus, aquilo que você carrega, e aprenda a pedir para o Deus que provê. Você está num ano que, se você estiver priorizando o altar, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Ele vai começar a distribuir maravilhas, sinais, provisão, prosperidade. Eu não estou contando historinha para você dormir. Eu estou contando uma história que eu vivo com Deus. Porque desde quando eu li esse texto e vi que ele realizou desejo de endemoniado, eu falei: eu sou teu filho. E para finalizar a história, aquele homem foi liberto. Os demônios foram para os porcos. Porco era a principal atividade econômica daquela cidade. Os porcos caíram de um barranco, morreram todos. Jesus teve que correr, porque da B.O. Aquele homem liberto fala para Jesus: pelo amor de Deus, me deixe com você. Eu quero ir no barco. Ele já estava subindo no barco. E Jesus falou: você quer ir o quê? Com você. Mas como, se a sua missão acabou de começar? Aquele homem, ele volta para casa. Porque Jesus falou: volta para casa, porque a missão começa quando você resolve as coisas dentro de casa. Muitas vezes você está querendo prosperar no teu trabalho, mas você não resolveu as coisas dentro de casa primeiro. Muitas vezes você está vindo clamar e chorar no altar, pedindo socorro para Deus aqui, mas você não resolveu as coisas dentro da sua casa primeiro. Aquele homem queria viajar com Jesus, viver o ministério do lado de Jesus, mas ele precisava resolver as pendências que estavam na casa dele. Jesus falou: volta para sua casa e resolve o que você precisa resolver. Eu imagino aquele homem chegando e batendo na porta. A família abrindo aquela porta, e abre um pouquinho, assusta, já fecha. Porque ele trazia medo, porque ele trazia terror, porque ele destruía tudo. Era acorrentado, vocês lembram? Morava no cemitério. Ele volta para casa, bate, quando a família abre, já fecha com medo e fala: pelo amor de Deus, vai embora.
Já não basta o tanto que você já destruiu a nossa família, a nossa casa. Vai embora de uma vez por todas. E eu imagino aquele homem batendo mais uma vez e pensando: eu sei que vocês podem sentir isso que vocês estão sentindo. Eu imagino ele falando: eu sei que eu não tenho nem motivo para pedir perdão para vocês mais. Eu já pedi perdão tantas vezes, eu já tentei consertar tantas vezes, e sempre falhei, e sempre errei de novo. Mas eu imagino ele batendo na porta e falando assim: me dá uma última oportunidade de provar que eu mudei. Aí as pessoas de dentro falando assim: mudou como? Como que você vai provar que você mudou, sendo que você sempre fala que mudou e nunca muda? Eu imagino ele falando: eu só preciso de uma chance, me dá um motivo para te dar essa chance. Eu encontrei um homem, o nome dele é Jesus, e por causa de um encontro com ele, eu tive a minha vida completamente transformada. O que Jesus é Jesus? Deixa eu provar quem é Jesus que me encontrou. Olha para mim, meu irmão, eu não sei como você acha que vai alcançar os desejos do seu coração, mas eu estou aqui para te explicar. Você conquista aquilo que você tem para conquistar, fazendo com que as pessoas em sua volta olhem para você e vejam a transformação que Jesus fez na sua vida. Você é a Bíblia que o mundo vai começar a ler. Eu vou repetir: você é a Bíblia que o mundo vai começar a ler. Quando eles olharem para você e enxergarem Jesus, enxergarem o que o encontro com Jesus faz, eles vão falar: eu quero esse Jesus também. Fica de pé no teu lugar. Por causa de um encontro com Jesus, aquele homem teve as vestes trocadas. Por causa de uma experiência com Jesus, aquele homem voltou para casa. Por causa de um encontro com Jesus, ele começou a andar nas ruas e as pessoas olhavam e pensavam: não pode ser aquela mesma criatura, não pode ser aquela pessoa. E eu imagino ele falando: sou eu sim. Eu sou o mesmo homem, só que com uma diferença: eu encontrei Jesus. Ah, meu irmão, você não está entendendo. Sou eu mesmo. Eu reconheço as minhas falhas. Vocês conhecem a minha história. Vocês sabem a destruição que eu causei. Mas tem uma diferença. Eu estive frente a frente com um homem chamado Jesus, e eu encontrei a salvação. Se aquele homem que teve um encontro com Jesus conseguiu fazer com que uma cidade inteira entendesse o poder que Jesus carregava, eu vou melhorar. Não foi só uma cidade, porque aquela cidade, ela existia numa região que chamava Decápole. E dentro dessa região existiam 10 outras cidades que faziam negócios entre si. Aquelas 10 cidades ficaram sabendo da história. Aquele homem, eu imagino ele virando um ponto turístico. Porque isso que acontece, meu irmão. O mesmo cara que aterrorizava e fazia com que os viajantes não passavam por lá, começou a atrair pessoas para poder saber se o poder de Jesus era real ou não. Não, isso aqui é profético. Isso aqui é profético. Não vai ter cadeira vazia, sabe por quê? Porque as pessoas vão ver que você está nesse lugar e vão querer vir para saber o que está acontecendo. Se fulano está indo e foi transformado, eu também preciso. Se ciclano está indo e está sendo próspero, está sendo transformado, eu também preciso. Deixa eu te dizer, meu irmão, aonde Jesus chega, existe transformação. E a transformação atrai pessoas para também viverem aquilo. Meu irmão, você é responsável por fazer com que outras pessoas sintam a presença de Jesus. Porque através da tua história, através das suas marcas, através dos seus traumas, as pessoas vão te ver posicionado, vão te ver convicto da palavra, vão te ver fixado no que Jesus tem para entregar, e vão falar: eu quero esse Jesus também. Você não precisa nem pregar, você não precisa nem evangelizar. Só seja Jesus aqui na terra. Só flui igual Jesus. Para tudo que você for fazer, pense: será que Jesus faria? Para tudo que você for falar, pense: será que Jesus falaria isso? Cada vez que você tentar caminhar por um caminho, consulte Jesus primeiro. Jesus, você vai por esse caminho? Cada decisão que você for tomar, consulte Jesus primeiro. Jesus, você tomaria essa decisão? Aí as pessoas da sua volta, a tua família vai ser atraída porque você carrega uma promessa: eu e minha casa
casa serviremos ao Senhor. Repete comigo bem alto: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas não tem como sua casa servir a Jesus se não tiver transformação na tua vida.